vamos lá. A gente pode? Pode. Bom dia. Oi, Lu. Bom dia. Adriano está aí, ó. Tô vendo a cabecinha dele. Adriano está na pontinha da câmera. Vou fechar todo mundo aqui para a gente começar, tá? Vamos lá. Bom dia a todos e fechando aqui o áudio geral. A gente, hoje, né, a gente está indo aí para a lição 6 e eu achei interessante o título, né, da lição, que é Escolha uma atitude de sucesso, né? Acho que essa palavra escolha hoje vai ser algo bem importante, porque a gente vai falar que a gente pode, que a gente tem o poder de fazer escolhas baseado nos nossos sentimentos. Acho que vai ter até muito a ver com o que hoje o pastor André vai começar a falar lá na igreja, né? Não sei se vocês estão acompanhando, hoje vai começar uma série, eu acho que ele vai falar muito sobre isso, né? Como a gente tem o poder de permitir ou não que os nossos sentimentos determinem as nossas ações. Mandem na gente, né? Vamos usar o título. Se você não vai estar lá com a gente na igreja hoje, pega, né, assiste com a gente na internet. O título da série é Você Não Manda em Mim. E vai ser legal você tá acompanhando, porque vai falar, né, a pastor André vai tocar nesse tema das emoções, dos sentimentos, não simplesmente comandarem a nossa vida. A gente acha que eles o tempo todo comandam, né? E porque a gente sente, a gente tem que agir baseado naquela direção, e isso não é verdade. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre essa questão de como a gente tem realmente o quanto os nossos sentimentos, eles são determinantes, não só para tudo na nossa vida, mas principalmente para os nossos relacionamentos. E assim, normalmente a gente está falando das estações do casamento, e eu acho que um dado bem importante que ele traz no livro é que, em geral, os casamentos no verão e na primavera, em geral não, isso é certo, né? Eles, se a gente for olhar, a gente vai ver ali uma predominância muito grande de atitudes e pensamentos e ações positivas. E os casamentos no inverno e no outono, a gente tem uma predominância de atitudes negativas, né? Então, assim, a gente vê isso na nossa vida mesmo, né? Uma coisa que acho que, eu não sei se você concorda comigo, esse é um pensamento muito pessoal, mas ficou muito marcado, assim, uma coisa, principalmente para a turma da igreja, tipo assim, a igreja, em algum nível, ela se tornou, quando fala assim de pensamento positivo, né, ou de, não sei se autoajuda se é o melhor nome, mas ok, você vai entender o que eu vou dizer. A igreja, de modo geral, criou uma resistência muito grande, porque parece assim, não, isso é pensamento positivo. Tecnicamente, assim, acho que estou pensando como igreja puramente, como alguém que foi criado na igreja, viveu na igreja o tempo todo. A igreja abraçou essa ideia assim, do pensamento positivo como algo assim, não, Deus não está envolvido nesse negócio. É uma técnica puramente humana. Então, eu, como igreja, fico fora disso. E não é verdade, né? Deus está envolvido em tudo, em tudo, em tudo. Se a gente entenda ou não, concorde ou não, né? Doutrinariamente, a sua igreja, o passado, né, que a gente viveu, aceite ou não, Deus está envolvido, Deus está presente. E muitas das vezes a gente, a igreja, e a gente, né, eu vou falar, a igreja somos nós, né, como tem sempre uma piada que fala sobre isso. A igreja repudia um pouco essa ideia. Não, você tem que ter um posicionamento. Parece que não é fé, parece que Deus não está envolvido, parece que é uma coisa muito humana e superficial. Quando, na verdade, a Bíblia está recheada de instruções. Quando a Bíblia fala para a gente se animar, né? Tem bom ânimo. Ele está falando isso, cara. Não fica olhando para aquilo que está dando errado, não fica com pensamentos negativos. Se anime. Mas do lado de fora está tudo dando errado. Ok, ele não está excluindo as situações erradas ou negativas da nossa vida. Elas fazem parte. Mas eu, dentro de mim, posso estar animado, posso estar com uma disposição e com um pensamento de que aquilo vai dar certo.
Não, e a Bíblia fala, né? Assim como a gente pensa... Cara, esse versículo vem na minha né? mente agora. Assim é. Né? Assim como a gente pensa que a gente é. Sabe, a gente se chama torna, a né? existência as coisas que não são como se já fossem. Gente, o que é isso? Ô, Rodrigo. As coisas de uma maneira positiva, né? E declarar isso. Fala, Marco. Nós, né, estamos acostumados a querer praticar a fé, né, que a gente conhece, como se tudo fosse dar certo, tudo fosse sim, nada seria não, nenhuma resposta negativa. E a gente não é acostumado com isso. A gente tem que também ter a certeza de que Deus fala não para a gente, para o nosso bem. As coisas às vezes não dão certo, para lá na frente dar errado, para lá na frente as coisas darem certo. E a gente não está acostumado com isso. Né? Deus trilha o nosso caminho, como você disse aí, né? Trilha o nosso caminho, e nesse caminho pode ter alguma coisa de errado, não proposta por Ele, mas pode dar errado para lá na frente a gente aprender e fazer a coisa certa, entendeu? É aí que faz a diferença. Como é que a gente reage, né, Marco, nesses momentos? É a maneira, isso aí. Mesmo que a gente esteja vivendo o inverno e o outono, a gente tem a escolha, né? E a gente está falando aí, gente, de passos, de estratégias práticas, né? Para a gente manter o nosso casamento dentro da estação do verão, da primavera, porque todo mundo quer ter um casamento abençoado, ter um casamento feliz. Então, assim, isso, semana passada a gente falou um pouquinho, né, da gente abandonar o passado, da gente liberar o perdão. E hoje a gente está falando sobre isso, de ter uma atitude positiva. E a Bíblia é realmente, como ele falou, recheada de instruções para que a gente mantenha o nosso casamento de uma maneira positiva. Eu estou falando isso porque a gente, às vezes, é estranho dizer isso, quando, na verdade, precisa ser assim. Mas a gente, acho que o ser humano leva para um lado diferente. A gente acha assim, que a vida em Deus é assim, a fé ela não tem nada de racional e nada de intencional. Quando, na verdade, quando a gente tem a gente está falando aqui de pensamentos positivos, precisa ser algo intencional. Eu vou me organizar para fazer isso. O meu foco de visão e de algo e de objetivo é aquilo. Então, eu vou alinhar as minhas atitudes com esse pensamento. A gente muitas vezes entende que a fé é algo só sobrenatural e espiritual, e a gente acha que as coisas automaticamente vão se enquadrar nisso sem que a gente tenha uma intencionalidade, sem que a gente haja para isso. Mas quem falou assim agora há pouco, mas Deus, às vezes as coisas dão errada e Deus sabe lá na frente. Eu penso um pouquinho, não é diferente, mas assim, eu acho que as coisas dão errada porque a gente erra, a gente falha mesmo. Né? E Deus é misericordioso para recalcular esse caminho e permitir que a gente tenha uma nova chance de passar por aquele mesmo desafio e acertar e então ter o benefício lá na frente. Mas é intencional. E quando a gente se encolhe, quando a gente se olha só para aquilo que não está funcionando, dá atenção para o sentimento de tristeza ou para as falhas que nosso cônjuge comete ou em qualquer área da nossa vida, nossos filhos, a tendência natural e humana é que isso se amplifique. Da mesma forma que se a gente tem só que o natural, como o mundo está decaído, naturalmente, a tendência é a gente andar para trás, a gente caminhar na direção do outono e depois do inverno. Mas quando a gente é intencional, existe uma razão por trás, existe uma estratégia. É isso que às vezes a gente mistifica muito. E eu penso muito sobre isso em relação à igreja. O povo crente colocou para si que se eu sou agora cristão, e se eu leio a Bíblia, e se eu tenho meu tempo com Deus, minha vida tem que dar certo porque eu estou em Deus. E eu, teoricamente, a gente acaba diminuindo a nossa responsabilidade e a gente ora para que Deus faça algo, ora para que Deus abra as portas. Mas olha como é que é complicado esse pensamento,
Porque a gente ora para que Deus abra as portas, mas a gente acaba não batendo em porta nenhuma. A gente ora para que nosso cônjuge mude, mas a gente não incentiva a mudar. Né? Quantas vezes, vou falar de uma situação simples, né? Às vezes seu cônjuge, sua esposa, seu esposo está com uma situação, uma circunstância de saúde ruim. Você sabe que eu já fui bem gordinho, fiz uma cirurgia, você sabe disso, né? E poderia ser muito diferente se a Aline só ficasse para mim assim, olha, você está muito acima do peso, tudo bem, mas todos os dias ela só me culpasse por isso, mas não falasse, poxa, cara, vai fazer alguma coisa, toma uma atitude, vamos talvez comer melhor, porque assim a gente não vou orar para Deus fazer algo, quando a maior parte das coisas está na nossa mão, com o poder da gente transformar. O que a gente quer ativar para nós hoje e aprimorar, não é que a gente não viva isso, aprimorar essa percepção de que está em mim, está em nós essa capacidade de, não, olha só, é isso que eu quero. É porque parece muito humano, mas quando Deus, lá no Éden, deu eu falo isso sempre, porque isso é que move a gente. Quando ele diz que ele nos deu autoridade sobre todas as coisas que estão na Terra, é sobre todas as coisas, a gente tem autoridade. É tipo assim, a gente não precisa dele. É igual seu filho que tira a carteira de motorista e já está apto a dirigir e tal, e você fala assim, pai, vou sair. Aí, ok, aí no outro dia ele, pai, posso dirigir? Aí daqui a um mês ele, pai, posso dirigir? Cara, você está pronto, agora você pode dirigir o carro para onde você quiser, você está habilitado para isso. E essa habilitação Deus nos deu. Então, a minha crise, vamos colocar assim, nesse tema que a gente está conversando, é porque muitas das vezes a gente fica, Senhor, e qual é a direção? O Pai, abre uma porta, dá uma direção para nós, muda meu cônjuge. Sei lá, né? Muda meu corpo para que eu emagreça. Ele está lá, filho, é só parar de comer um pouco, é só parar de fazer um exercício. Eu vou ficar aqui, ó. Ele já fez, ele está de braço cruzado, porque a responsabilidade é nossa. E a gente tem que... aí tem uma questão de vitimismo envolvida nisso um pouco, que é fácil a gente... Outro dia eu escutei uma frase que diz assim, quando alguém procura algum coprodutor, né, alguém para ajudar num projeto, alguém para apoiar, é porque ele não está dando conta sozinho. E porque ele quer pôr a culpa em alguém se a coisa não funcionar. Então, vamos trazer isso para o nosso ambiente do casamento aqui. Às vezes a gente para pensar o quanto da gente que a gente avalia assim, meu cônjuge não está indo bem, é porque ele não busca Deus, é porque Deus não fala com ele. E a gente está botando a culpa para fora. Não é nunca sou eu que tenho uma atitude errada, um pensamento divergente a respeito das circunstâncias. Então, a gente não bate na porta para que a porta abra. A gente não busca para que a gente encontre. A gente ora. E a igreja, é uma crítica minha à igreja de modo geral, não a nossa igreja, né, mas a igreja de modo geral. Acho que quando a gente está passando por alguma circunstância, a igreja, os irmãos, né, vamos colocar assim, fala assim, cara, você tem que orar mais. Você tem que ser mais fervoroso na sua oração. E a gente acha que a gente vai mover essa roda orando. Quando, na verdade, está tudo pronto, espiritualmente está tudo pronto. A gente só precisa intencionalmente agir. E a gente não sai do lugar, porque a gente acha que a oração vai transformar. Até o que a gente falou no PG, quem está no PG, a gente falou sobre isso essa semana, né? Da gente cooperar com Deus. Né? A nossa parte é essa, é cooperar com Deus no milagre. Né? Deus chama a gente para fazer isso. Né? Mas Rodrigo, fala, Marquinhos. Existe um estudo, e isso é prático, a gente passa para casais e tudo mais, que existem as armas espirituais e as armas naturais. As espirituais está todo englobado, a oração, a crença, a certeza de que vai dar certo, o pensamento positivo e tudo mais. E as armas naturais são as atitudes, as ações. Então tem uma hora que não é usar a arma espiritual, não é mais a oração, e sim as atitudes, as ações, é fazer a coisa andar, fazer a coisa acontecer. E a gente, às vezes, fica pecando por isso. Senhor, me dá isso. Fica pedindo, esquecendo de executar, fazer a nossa parte. Verdade. Acontece muito isso, muito mesmo. Verdade. E como uma coisa está conectada com a outra, né, Marquinhos? Como é que as nossas
né? A maneira que a gente entende, né, e age, tem muito a ver com a forma como a gente está sentindo, está pensando, né? A Bíblia fala nessa questão da gente renovar a nossa mente, né? Porque a Bíblia sabe que a gente é muito dirigido, né? Aquilo que a gente falou já no início, os pensamentos, eles geram sentimentos, os sentimentos geram atitudes, né? Então, se a gente está pensando de uma maneira errada, a gente vai sentir de uma forma errada e vai agir assim. É uma coisa que não acontece. 90% das vezes, a gente está agindo na nossa vida sem perceber. A gente está tendo atitudes, né, que a gente não está conscientemente entendendo o porquê. Mas olha só, um exemplo que eu acho que ele traz no livro, que eu acho que é interessante, que é a questão, por exemplo, no mundo dos negócios, né? Por exemplo, um vendedor. Eu sou péssimo no negócio de venda, gente. Se eu tivesse que depender de vender, eu acho que eu não ia conseguir. Deixa eu fazer uma pausa nessa questão rapidinho. Eu sei o que ele vai falar, mas ela tá com esse. Estou falando desse jeito porque assim, são aprendizados que ela precisa experimentar. A Aline ela tem esse discurso. Eu sou péssimo em vendas. Se eu dependesse, continua a frase que você ia falar. Não, ia dar um exemplo. Não, continua a frase. Se eu dependesse de vender. Eu acho que eu ia morrer de fome. Beleza. Aí agora, para nesse entendimento. Olha o que ela acabou de falar. Estou falando como que isso funciona, é um programa que funciona dentro da nossa mente, que é facilmente percebido se a gente tiver esse entendimento e a gente precisa agir contra ele. Porque ela falou aqui, ó, se eu dependesse de vender, eu morreria de fome. Por quê? Ela tem vergonha, ela acha que vender é errado, e um monte de coisa. Errado não. Não, errado não. É que não tem esse perfil. Assim. Beleza. Mas vamos colocar que se a gente passasse, você estivesse em algum lugar, ou nós estivéssemos em algum lugar, e realmente a gente estivesse passando fome. Ou então, olha, você, o Guilherme está doente, para você conquistar aquele remédio ali, não precisa do dinheiro, não. Você precisa vender isso aqui, essas coisas aqui. O que você acha que ia acontecer? Ia dar um jeito. Né? Não ia dar um jeito. Estou falando assim, essa necessidade, ontem a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui em casa, a necessidade e a percepção de urgência de, olha, esse é o caminho, é o único caminho que a gente tem para seguir, faz a gente sair do lugar e quebrar esse pensamento. Deve você falar, você não pode vender? Ela pode, mas é desconfortável. E adivinha só o que acontece com a gente no relacionamento? Quando uma coisa não está funcionando bem. É desconfortável. Você agir é desconfortável. Pensar positivo é desconfortável. Por quê? Vem contra o pensamento, o sentimento, vem contra aquilo que a gente está vendo do lado de fora. É desconfortável mesmo. Mas se a gente perceber, falar assim, cara, para eu permanecer, para o meu casamento, permanecer no verão, é necessário vender, é necessário elogiar, é necessário fazer alguma coisa que eu não estava muito afim, de lavar a louça. Cadê o nosso amigo Elimar? Está ali, o nosso lavador de louças oficial. Né? O Alex é o lavador oficial. Alex está discípulo total do Elimário, eu já testemunhei, sou testemunha. Mas... Rodrigo, bom dia, Rodrigo. É Celso. Ô, Celso, fala aí. Engraçado, a apostila até cita esse exemplo aí do vendedor, né? O vendedor com pensamento positivo e o com pensamento negativo, que a Aline trouxe aí. Mas nós temos acompanhado muito, nessa época de pandemia, as pessoas que tinham um determinado tipo de atividade e, de repente, ter que dar uma guinada na sua vida profissional para poder se manter. Tá? Só que ele esquece que esse tipo de aula, por exemplo, está nos trazendo a lembrança que esse tipo de comportamento nosso tem que também não só estar voltado para a tua subsistência física, né? Mas o relacionamento em si precisa de atitudes dessa natureza. Ou seja, às vezes você tem que se reinventar, fazer coisas que costumeiramente não estava preparado ou foi orientado a fazer, para que o relacionamento verdadeiramente possa encontrar um equilíbrio entre as duas pessoas, né? O casal em si, propriamente dito, né?
É exatamente isso, Celso. A gente precisa ser intencional. A necessidade é a gente perceber que o caminhozinho da família, do relacionamento, do casamento, estava quentão lá no verão, começou a dar uma esfriada, percebeu. É igual a gente. É fácil perceber que pô, a gente está ficando sem grana. É muito rápido perceber isso, porque a gente, na pandemia, vendia mais e agora a gente vende menos. Já vou deixar você falar aí, Carlinhos, rapidinho. Outra coisa é você, essa percepção do casamento que a gente acha, não, a vida é assim mesmo. O casamento com o tempo tem esse estigma também, né? A sociedade empurra a gente para isso. Meu casamento tem 10 anos, cara. Agora é assim mesmo, a gente é assim, é só parceiro mesmo, é companheiro. Ou só olhar, né? Que eu ia até... Eu ia até falar da questão do vendedor, né? Porque o vendedor, quando ele quer vender, é o exemplo que está até na apostila, o vendedor quer vender um aspirador de pó, né, para alguém. E aí ele pensa, se um tem uma atitude assim, caramba, essa pessoa precisa de um aspirador de pó e eu tenho o melhor aspirador de pó para vender para essa pessoa. A atitude desse vendedor vai ser completamente diferente de um outro que tenha, por exemplo, uma visão assim, não sei se meu aspirador de pó é tão bom, e também acho que a pessoa deve já ter um monte de coisa dessa em casa, acho que ele não precisa tanto disso. A atitude positiva com relação a vender aquele produto vai fazer diferença. Com certeza, aquele que tem uma atitude mais positiva, ele tem muito mais chance de vender muito mais do que aquele que tem. Isso é uma coisa, quem trabalha com venda, eu não trabalho com venda, mas assim, eu sei que quem trabalha com venda trabalha o tempo todo com isso, né? De você ter uma visão positiva, porque você transmite aquilo. Se você acredita naquilo que você vende, se você realmente acredita que aquele produto é bom, você vai com a sua não é só com a sua fala, não, gente, com a sua postura, com a forma como você se coloca, você vai mostrar, você vai convencer as pessoas disso. E é isso que ele traz essa analogia para o nosso casamento, que a gente precisa também ter uma atitude positiva, uma escolha, uma decisão, né, de olhar para o nosso casamento, de olhar para o nosso marido por esse viés positivo. O problema é que a gente está o tempo todo olhando para aquilo que não funciona, para aquilo que o outro faz de errado. A gente é uma tendência, a gente não é. Eu sei que isso acontece com todos nós. A gente tem essa tendência a ver as coisas pela ótica negativa. E isso já é uma consequência dentro do nosso casamento. Mas fala aí, Carlos. Fala, Carlos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só queria dar uma enfatizada rápida com a situação da venda, que eu acho que eu vou trazer ela um pouco para dentro do nosso relacionamento. Todo mundo, sem exceção, é vendedor. Tem aquele que desenvolve melhor a aptidão de vendas e tem aquele que não. Por exemplo, vocês dois, vocês estão vendendo para a gente uma ideia. Vocês estão vendendo para a gente a ideia do casamento, a ideia do melhor momento, do momento mais ou menos, do momento bom e do momento ruim. Então, vocês estão vendendo para a gente uma teoria de que o casamento é uma coisa perfeita e nós estamos aqui para comprar. Então, a partir do momento que vocês têm conhecimento daquilo que você está vendendo, você consegue vender bem. Por exemplo, dentro de casa, é o tempo todo eu querendo vender para minha esposa uma ideia e ela querendo vender para mim outra. O filho, quando ele quer um jogo, ele vem perto de você e te vende a ideia de que ele precisa daquilo. Verdade. Como se fosse uma coisa assim, a última coisa do mundo. Pai, eu vai preciso... morrer, né, se não tiver o jogo. Você está entendendo? Então, assim, a arte, venda é uma arte, né? Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Eu trabalho com vendas há 35 anos, então por isso eu estou falando isso com muita ênfase no negócio. Mas eu queria também dar... isso eu ia falar mais para o final do nosso curso aqui, mas eu vou aproveitar o momento e queria deixar uma reflexão para todos que estão assistindo. O casamento é assim, eu fui casado 20 anos, fiquei viúvo. Eu e a Adriana, nós estamos casados há 2 anos, vamos fazer 2 anos de casado. Ela tem 2 filhos, eu tenho 3, então é uma família bem completa e grande.
costurada, né? 7, fora os cachorros e os passarinhos. O passarinho está escutando aqui. Olha que maravilha, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas de relacionamento por causa de filho. Então, eu queria pedir a vocês uma reflexão para o próximo domingo, numa situação dessa, sabe? Problemas que nós temos com filhos, casa, um monte de coisa que envolve tudo isso que nós estamos falando, né? Mas só para dar uma enfatizada melhor, porque às vezes eu penso de um jeito, ela pensa de um outro, você pensa de um outro, e a gente chega num consenso que eu acho que é melhor para o conjunto. Legal. Ô, Carlos, assim, a gente a gente não sei se você esteve com a gente na outra classe, a gente tocou um pouco mais nessa questão dos filhos. Falamos até dessa questão assim de famílias construídas. Foi, não, na verdade, não foi no domingo passado, não. Na classe que a gente fez no outro trimestre. Mas eu entendi sua. A gente vai pensar um pouquinho de como a gente pode adaptar outras pessoas. Ontem a Soraya sugeriu alguns itens para a gente também. Porque a gente está seguindo um livro. Mas a gente vai abordar esses assuntos, sim, porque muitas famílias, né, não só vocês, que vivem uma circunstância como essa, né? Ou se divorciaram, ou então alguém ficou viúvo, é um recasamento, né? A gente chama de famílias reconstruídas, né? E então, a gente até falou um pouquinho assim dos desafios que essas famílias enfrentam, né? Porque toda família, todo modelo de família enfrenta um desafio. Mas a gente ouviu, né, estudou que cada uma das famílias tem desafios peculiares, né? Essa questão, famílias reconstruídas. Mas eu acho, Carlos, que o que a gente está falando aqui hoje serve para qualquer família que a gente tenha ou qualquer estrutura familiar. Essa questão, né, da gente entender que a gente precisa pensar positivamente, a gente precisa acreditar, né, que o nosso casamento vai dar certo. Ter uma posição, uma postura positiva vai fazer diferença em qualquer contexto que a gente esteja vivendo. O problema, né, como o Rodrigo falou assim, a gente já teve uma loja também, né? E eu me lembro que eu esporadicamente eu ia para a loja, mas por que eu me considerava uma pessoa ruim para vender? Porque eu tinha uma atitude negativa com relação a coisa, e nem era uma venda ativa não, tá? As pessoas entravam na loja, pegavam o produto e pagavam. Mas assim, eu ficava assim, ai meu Deus, mas será que eu ofereço mais para a pessoa? Deixa eu usar esse exemplo. É pessoal, mas vai contextualizar legal aqui. Eu não sei que produto você vende, Carlos. Você vende serviço? Na verdade, eu já trabalhei para várias indústrias, né? Não, então, mas você trabalha comercialmente, você não é uma loja, você criava um produto. Não. Hoje eu sou um representante comercial. Entendi. No nosso caso era o contrário. A gente teve algumas lojas Cacau Show, né? Que pega lá e paga. Sim. Quando fala que é diferente, mas é venda do mesmo jeito. Eu estou falando isso porque para a Aline, falou que ela tinha que vender alguma coisa, ela estava em casa ainda. Ela ficava apavorada, na largada. Outra coisa que acontecia. Sou professora, gente. Outra coisa. Só sei vender conhecimento, Carlos. Não sei vender pois nada. Então, Aline, mas olha só. Qualquer um vende o que conhece. É verdade, eu achei interessante. Talvez você não teve o treinamento específico para vender os bombons. Não, é porque eu já fico assim, gente, não vou oferecer mais nada à pessoa, não. A pessoa já está gastando muito. Aí eu já penso, não, eu vou engordar, não vou fazer isso, não. Eu já tenho essa atitude. Mas é isso que a gente tem que pensar realmente, né? Porque a gente tem que ter uma atitude positiva. Porque quando você mostra isso para a pessoa, né? E não é ser falso, tá, gente? Porque também isso também é uma crise que eu tenho como vendedor. Às vezes ele mesmo não acredita no produto. Mas é por causa dessa crença que a Aline tem. Não, assim, o que ela pensa? O vendedor está querendo me empurrar alguma coisa. Mas esse é um mau vendedor. Não, mas eu não estou falando que você tem esse ponto. Amor, eu estou falando que isso é consciente, é inconsciente, a gente tem isso. O cara já vai querer me empurrar alguma coisa que eu não preciso comprar. São crenças, gente, que as pessoas têm, mais pessoas que estão com a gente na sala aqui também têm. Rodrigo,
Deixa eu só... Vou aí, Marquinhos. Só que o que acontece? Às vezes a gente, por ser assim, aí o que acontece? Alguém pedia, chega lá, tinha que comprar, na época de Natal. A gente não embalava as coisas, ou na Páscoa, porque não dá tempo, a loja ficava uma confusão, a gente não fazia embrulho para presente, dava as coisas. Aí a pessoa chegava para ela assim, poxa, por favor, você pode embrulhar para mim? Ela não dizia não. Só que quando ela não diz não, ela tá jogando contra o próprio negócio, a própria empresa, em prol do outro. Outro dia eu ouvi uma frase de um cara que é extremamente da área comercial. Alguém falou para ele assim, e se sua esposa não trabalhasse com você, ela não tivesse envolvida no seu negócio, o que você faria? Você teria chegado onde você chegou? Ele é um cara muito bem sucedido. Aí ele falou assim, se ela não tivesse comigo nessa jogada, eu teria sido incapaz de vender esse projeto para minha própria esposa. Então, como você falou assim, essa venda mútua internamente acontece o tempo todo dentro do casamento. Fala, Marquinhos. Esse assunto é um assunto tão vasto, né? É um assunto que dá vários caminhos para a gente poder ficar conversando horas e horas. Mas eu queria só levar por um caminho que eu acho que é muito, muito dentro do nosso contexto. Dando um exemplo, eu não gosto de Fiat, mas teve uma época que eu necessitei, por 3 meses, vender Fiat. O que aconteceu? Por eu não acreditar, eu não fiz nenhuma venda. Aí minha vida andou e tudo mais, eu fui para a Honda, acreditava no produto, fui um excelente vendedor Honda. Fui para a Mercedes, acreditava muito no produto, fui particularmente um excelente vendedor Mercedes. Assim vai. E a gente passa por determinadas situações, o que a Aline falou, quando a gente acredita, tudo fica mais fácil. Flui. E quando a gente passa por determinadas situações e a gente passa para a pessoa que a gente passou por aquele problema, a gente fala do contexto do problema para a pessoa também, é como se estivesse vendendo a certeza de que vai dar certo porque nós já passamos por aquele problema. Então, tipo assim, determinadas situações que a gente passa na vida serve para a gente como aprendizado, a gente compra a solução e repassa para frente a solução para outras pessoas, entendeu? É muito daquilo que a gente faz na igreja. Eu acho que por esse caminho a gente consegue continuar a nossa aula. O desafio é que a gente, assim, o que eu quero desmistificar é porque como a gente está aqui no ambiente da igreja e, assim, a gente acaba, entre aspas, espiritualizando tudo. E o que eu estou querendo trazer para nós é que há uma responsabilidade e há uma atitude e uma iniciativa, e muito mais do que outro dia eu vi esse termo, que acho que ele nem existe, a gente precisaria ter muito mais terminativas do que iniciativas. A gente tem um monte de ideia, até a respeito do casamento, a respeito de negócio, e muitas delas não saem do papel. Desculpa. A gente está conversando aqui, às vezes vai pintar uma ideia, alguém vai sugerir. Poxa, cara, faz isso, a apostila vai sugerir uma coisa para você. Toma a iniciativa de perceber as coisas positivas do seu cônjuge e, uma vez por semana, elogie aquilo, elogie as qualidades. Aí, o que o meu cérebro humano fala na hora? Rodrigo, você é mecânico, cara, isso não é verdade. Você está fazendo isso e isso não vem lá de dentro. A gente tem esse negócio, né? Tem que ser um sentimento que vem lá de dentro. Só que Deus não projetou a gente assim. Por que ele fala que a palavra muda o ambiente? Por que a palavra de Deus muda a gente? A gente declara e depois a gente vai sendo transformado pelo lado de dentro. A gente toma a iniciativa e depois o sentimento vai... Por que a gente fala que o amor não é um sentimento, é uma escolha? Quando eu escolho... Vai lá em cima. Eu não quero falar aqui dos pontos, rapidinho. A gente tem que acordar as crianças, gente, senão a gente não sai. Então, assim, se a gente não inicia, se a gente não toma aquela iniciativa, o sentimento não vem. E o que a maioria das famílias estão vivendo?
eu estou orando para mudar o sentimento. Eu estou esperando o meu cônjuge me amar, mas a gente não. Eu estou esperando ele me chamar um dia para ir no cinema. Ou coisas do tipo. A gente ontem estava falando sobre isso, meus irmãos vieram aqui em casa e a gente estava conversando um pouquinho. Muitas das vezes a gente fala assim, e isso é uma crise, a gente já falou disso em outras aulas, da comunicação. Alguma coisa que a gente acha legal, que o cônjuge acha legal, até o Carlos e a Adriana estavam falando assim, a gente ainda tem ideias diferentes. Se vocês, a respeito da criação dos filhos, eu imagino, né, assim, começaram duas famílias em ambientes diferentes e depois se juntaram depois de um tempo. Se vocês não comunicarem, dizendo, olha, poxa, eu acho que essa forma que você agiu, depois, né, não na frente dos filhos, depois, é o que eu chamei algumas aulas atrás aí do confronto, a gente precisa ter confronto. E confronto não é conflito, confronto é crescimento. Então, você fala assim, olha, aquela forma como você agiu, eu não achei legal. Por que você agiu assim? Ao invés da gente, eu falei isso, né? Eu tenho aprendido a arte e a importância da gente fazer perguntas. Ao invés da gente dizer, você fez assim, assim, errado. Não, errado na minha visão. Por que você fez isso? Você vai dar a oportunidade do outro explicar qual é a ideia dele. Por que ele fez aquilo? Ele tem razões para agir assim. Se você pode até discordar das razões e pôr seus argumentos. O que um bom vendedor faz o tempo todo? Argumento. Se você está sem grana, ele vai argumentar, cara, mas olha só, você não é, Marquinhos falou de venda de carro. Né? Mas eu estou sem grana, eu podia... compra aqui um acessóriozinho mais. Vai ter esse benefício para você, para sua família. São argumentos, poxa. Então, isso faz toda a diferença. Alguém quer falar alguma coisinha? A gente vai falar dos 3 pontos aí que estão na apostila, que são coisas práticas. A gente sempre vai trazer para nós aqui. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Fala, Peixe. Está me ouvindo bem? Fala, Peixe. Fala, meus amados. Eu li um livro que diz o seguinte, casamento é uma benção. E tem algo legal que você falou sobre a questão do elogio. A mulher vai no médico, né, e reclama que, há 6 meses pede para o seu marido pintar o quarto e ele nunca pinta, né? Inclusive, ela fala assim, doutor, esse final de semana, um sol lindo para ele pintar o quarto. Aí o médico fala assim, cara, essa mulher pirou. O que eu tenho a ver? Ela vem aqui, o que eu entendo de pintura, o que eu entendo de casa? É um departamento que não é o meu. Aí ele chegou e falou assim, vem cá, quando ele enche o tanque do seu carro, você elogia? Quando ele põe o lixo, vai lá, pega o lixo, recolhe, coloca lá na lixeira, você elogia? Quando ele faz alguma coisa, você elogia? Aí aquilo gerou uma reflexão na mulher. Ela falou assim, passa a elogiá-lo. Aí tá legal. Aí ela foi para casa e começou a... Cara, botou lixo, amor, legal a sua atitude. Cara, bacana, você encheu o tanque do meu carro. Rodrigo, 15 dias depois, sabe o que ele fez? Ele pintou o quarto. Sem ela pedir, entendeu? Então, essa questão do elogio é algo... E casamento não é sentimento. Casamento não é sentimento. Casamento é compromisso. Isso aí. Entendeu? É o que nós estamos falando, a questão do sentimento. É que nem assim, eu cito, por exemplo, tem casamento que a pessoa acha que já acabou. Acabou o nosso casamento, chegou no limite, a incompatibilidade é muito grande. É a questão do sentimento que está prevalecendo. E não o compromisso. Se você não tomar a decisão, e essa questão, todo casamento, quando ele está desgastado, a comunicação não é saudável, você se torna mais crítico, sabe? E as questões, você observa, enfatiza muito mais os defeitos que as qualidades. Entendeu? Só esse ganchinho aí. Show. Tem um quadrinho na apostila que eu quero ler para você rapidinho, para todo mundo ler rapidinho, que tem esse cunho do acreditar. Todo produto, né, talvez o Carlos e outros vendedores que a gente tem aqui na nossa sala, passaram por isso. O que acontece? Né? Talvez o Marquinhos tenha passado. Você vai ter um produto lá, não sei o que o Carlos vende, mas o carro lá que o Marco vendia. Você vai passar por um treinamento lá do fabricante dizendo o seguinte, cara, olha só, esse carro tem esses benefícios, olha, é legal você apresentar esses argumentos. Isso tudo é estudo científico, né? Que os caras estudam, colhem um monte de informação
e percebem que o que surte mais efeito, o que não surte. Então, você tem um super treinamento do que é legal você oferecer, os benefícios que aquele carro traz. Por exemplo, a maioria, eu sou um apaixonado por carro e por velocidade. Mas quando você vai comprar um carro, de forma geral, as esposas, não sei se todas concordam comigo, mas uma questão. A mulher pensa mais assim: compra o carro pelo quê? Ah, é bonito. E gosta do estilo, gosta da beleza do carro. Mas eu acho que poucas mulheres que às vezes se envolvem com isso vão. Será que esse carro tem. Que dispositivo de segurança ele tem? Quantos airbags que tem o carro? Tem sistema de tração, sim ou não? Tem airbag, sim ou não? São coisas que talvez os homens se interessem um pouco mais. Mas por que eu estou falando isso? A gente poderia ou deveria perceber que, ou está com isso muito forte dentro da gente, Deus criou o casamento. Ele criou esse negócio, ele criou essa engenhosidade de, se você, não sei se você está do lado do seu cônjuge aí, não cutuca a costela dele com o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Mas não cutuca a costela dele agora aí. O que acontece? Ele é extremamente diferente de você, esposa. E você é extremamente diferente dele, marido. Não tem como. Vocês são complementares. A gente seria muito chato, talvez, casar com alguém que é igual a gente. Porque a gente parece que essa seria a vida ideal, né? Mas talvez fosse bastante chato. E quando eu falei de demonstração de produto, tem essa tabelinha que fala das características do casamento cristão. Por que a gente deveria, né, acreditar no casamento? O Marco vendeu Mercedes a beça porque ele acreditava naquele negócio. Cara, todo mundo, acho que o pensamento seu ou de qualquer um, todo mundo devia ter uma Mercedes. Eu sou partidário desse pensamento. Todo mundo devia ter um carro supimpa, um carro maravilhoso. Eu acredito nesse negócio. Se você vier conversar comigo sobre isso, eu gosto, como a gente gosta, conhece, eu vou ter um monte de argumento para colocar na sua cabeça, para deixar caraminhola aí na sua cabeça, para fazer você vender. O Carlos, lá com os produtos que ele vende, alguém vai vir com um contra-argumento. E ele tem que saber matar no peito e devolver aquele argumento defendendo o produto dele, que senão não vende. E quais os argumentos que a gente tem para ter um casamento legal? Para a gente, né, o Carlos falou um negócio, parece estranho isso, né? A gente está vendendo um casamento que pode, um pensamento de que família e casamento é bom demais, e eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui. Eu acredito que casamento é uma bênção, que família foi criada por Deus para ser bênção, não para ser um peso na vida da gente. Se você vier falar qualquer coisa contrária a isso, eu vou ter um monte de argumento para não discordar de você, mas mostrar para você qual é a minha visão. Nunca vou discordar com você nem discutir. Alguém quer falar? Quer falar, Carlos? Desculpa. Tá bem tapadinho sua voz agora. Tá, melhorou agora? Opa, agora foi. Não fiz nada. Então é a internet. Não, olha só, desculpa se eu coloquei de uma forma que... Não, tá perfeito, cara. Mas eu também concordo. Eu acho que casamento... Eu acho que ninguém vive sozinho. Casamento, para mim, é a perfeição. Por isso que eu casei de novo. Não, a gente não foi feito para viver sozinho, não. Quando eu falei isso, Carlos, da gente vender, porque para alguns aqui, quando a gente fala a palavra vender, causa um fechamento do coração. Para alguns. Eu não consigo ver todo mundo. Posso fazer essa pergunta? Quem acha que alguém, quando vem um vendedor, de boa, eu queria pedir esse pensamento de coração aberto. Assim. Quem acha que quando o cara chega aqui numa tela ou num comercial do Facebook, pô, esse cara já vai me vender alguma coisa, automaticamente o coração já dá uma fechadinha. Você que está de vídeo aberto aí, pode levantar sua mão, honestamente? Alguma pessoa vai ver na outra tela aqui para deixar gravado. Quem acha que não? Que levanta a mão devagarinho assim. A gente tem essa percepção, a maioria das pessoas tem isso. Ninguém recebe de peito aberto. Mas quando a gente entende isso, vou ler aqui esse negocinho para você aqui. Por que você deve acreditar no casamento?
vou ler o manual do fabricante, igual o Marco teve o treinamento da Mercedes, da Honda lá, da Fiat, ele faltou o treinamento, ele não acreditava. Mas diz assim, ó, todo ser humano foi criado à imagem de Deus e é, portanto, extremamente precioso. Você, eu falei um pouquinho disso na quinta-feira no culto lá na igreja. Você foi feito para dar certo. Deus criou você para ser bem-sucedido na Terra. Ah, Rodrigo, mas eu não sou. Então, cara, tá errado. Você tem que mudar a sua atitude e pensar que você foi criado para isso. Segunda coisa, cada pessoa recebe de modo ímpar dons de Deus, inclusive os desafios mentais e físicos. Cada pessoa tem um papel único a desempenhar na vida. A vida não é só viver os dias, casar, ter filhos, pagar boleto e morrer. Eu já falei essa frase um monte de vezes. Não é só isso. Você foi feito para ter uma vida abundante. Eu creio nisso. Aquilo que Deus falou para Adão e Eva lá no Éden, olha, cara, eu vou botar vocês na terra agora, dominem sobre a terra, dominem sobre os animais, sobre tudo que há na terra. Deus deu essa ordem. Muito mais do que uma permissão, é uma ordem. Ah, Rodrigo, mas eu não domino sobre nada. Então, muda o pensamento e começa a agir dessa forma. A outra coisa que ele fala aqui, o casamento é uma ideia de Deus. Homem e mulher têm por objetivo completarem-se um ao outro. Foi o que eu falei. A gente é complementar. Tem sempre um mais acelerado e o outro que freia. Todo casamento tem isso. Tem alguém muito acelerado, o outro que freia. Tem alguém que é a manteiga derretida, é aquele que os filhos correm para pedir o jogo, para pedir o presente. E tem aquele que cobra, que dá disciplina, que é cri-cri, que manda tomar banho. Esse alguém aqui em casa é a Aline. Né? Que, né, o Guilherme quer tomar banho. Né? Se você tem filho menor, sabe o que é isso. Não quer tomar banho de jeito nenhum. Né? Ou então passa no chuveiro, liga a água, vai para frente, vai para trás, se enxuga, vai ficar suja. Você já viveu isso hoje? Não sei se você viveu, mas... Aline, vai lá ver o Guilherme, Aline. Olha o Guilherme aí, Aline. Pois é, eu fico no pé. E o propósito do casamento, lembra disso, gente, ó, propósito do casamento, seu casamento, propósito do seu casamento é glorificar a Deus, servindo, tem que dizer aleluia, né? Servindo ao cônjuge e o ajudando a alcançar seu potencial dado por Deus. A sua casa tem o objetivo de glorificar a Deus e a minha tarefa, vamos colocar assim, a minha missão é ajudar a Aline a alcançar o maior potencial que Deus deu a ela. Mas e eu, Rodrigo? É problema dela fazer eu alcançar o meu maior potencial. É doido isso, porque a gente coloca literalmente a nossa vida na mão de Deus, entendeu? Quer falar do segundo? Eu acho importante, né, a gente pensar que essa vai ficar mais fácil a gente enxergar, né, ou encarar o nosso casamento de uma maneira positiva, se a gente tem essa visão, que é a visão de Deus. Para nós, como indivíduos, porque, óbvio, se a gente está alinhado, né, com a nossa identidade em Deus, a gente vai refletir isso no nosso casamento. Então, até essa questão que o Rodrigo colocou, né, da gente servir um ao outro, né, se a gente entende que o nosso propósito é realmente servir ao nosso cônjuge, é ajudá-lo a crescer, a desenvolver o seu potencial, gente, isso muda completamente a nossa atitude. Mas é algo que tem que começar aqui. Por isso que a Bíblia fala da transformação da nossa mente. Né? É algo que precisa acontecer dentro da gente, é no nosso espírito, é na nossa mente, essa renovação, né? Para a gente crer nesses princípios. E naturalmente, a gente vai quebrar esse ciclo da negatividade no nosso casamento. Né? Se a gente entende que... Né, como é que a gente muda um hábito? É colocando o outro no lugar. Se eu tenho o hábito, né, de sempre reclamar, como é que eu posso quebrar isso na minha vida? É colocar o hábito, por exemplo, do reconhecimento. Né? Da gente olhar para o nosso marido, para a nossa esposa e reconhecer as coisas boas que ele faz. Mesmo que talvez você tivesse expectativa, né, que fosse outra coisa, mas se a gente começa entendendo que não, eu posso reconhecer, valorizar, né, o que o meu cônjuge faz,
isso é um passo que vai transformar, né, o nosso casamento. E até hoje, né, a atividade da semana aí, a gente queria até desafiar vocês mesmos. Trabalho de casa, hein, gente? É isso, né? Ele coloca lá no livro, né? Na verdade, ele fala 3 passos para a gente quebrar o ciclo da negatividade. O primeiro passo é reconhecer realmente as características positivas, né? Esse é o segundo passo, né? O primeiro passo é reconhecer os nossos pensamentos negativos. É a gente perceber, né? Identificar. Por que eu tenho esse pensamento a respeito do meu marido, da minha esposa? Um pensamento negativo. Primeiro é identificar. Segundo, né, ter uma atitude de sucesso é identificar as características positivas do outro. Gente, todo mundo tem coisa boa e todo mundo tem coisa ruim. Todos nós. Ninguém é 100%, né? A não ser essa pessoa pode ser que esteja sentado ao lado do Senhor, né? Seja uma pessoa que não é humano. Todos nós temos características positivas e características negativas. Então, o segundo passo, comece a olhar para o seu cônjuge, identifique as características, as qualidades dele. Posso dar só uma sugestão? Um segundo. Ontem eu vi estava vendo um artigo e uma pessoa ela escreveu um e-mail para si mesma. Eu queria dar só essa sugestão para você, esse treinamento mesmo. A gente quer tornar isso tudo bem prático. Hoje, depois que acabar aqui, ou hoje no final do dia, mas não deixa de fazer hoje, por favor. Pega um papel, escreve nesse papelzinho lá. Que características positivas meu cônjuge tem? E eu vou até abranger um pouquinho mais. Que características positivas seus filhos têm, individualmente? Né? Primeiro, não trate seus filhos de forma uniforme. Cada um é um, e eles são completamente diferentes. Se você tem mais de um, eu garanto a você que você percebe que eles são completamente diferentes. Escreva no papel. Depois, quando for amanhã de manhã, leia isso e pense a respeito disso. Vai surgir no seu coração um motivo de gratidão extremo, porque essas pessoas fazem isso. Elas são assim. Isso que possivelmente encantou vocês, né? Um ao outro, no caso do cônjuge. E você podia declarar isso para eles. Olha, cara, como que você é assim? Mas ele é muito desorganizado. Mas ele é carinhoso ou dessa. Não, o desorganizado vai igual o quarto do peixe aí, que um dia vai pintar, daqui a pouco pinta. Mas elogia aquilo que está funcionando, aquilo que é bom, mas escreve no papel. A gente é traído extremamente. Eu não sei se o Alex está me escutando aí, ele vai rir quando eu falar isso, que eu sou péssimo para escrever, eu escrevo pouquíssimo. Mas para essas coisas eu até escrevo mais. A gente está falando de coisa, às vezes, de trabalho e tal, mas escreve no papel as coisas boas que seu cônjuge faz, que ele tem características boas. Depois você lê isso, vai te fazer bem. E normalmente, né, pessoas que são felizes, né? Pessoas felizes são uma chave para a gente, né, em todos os nossos relacionamentos, mas a gente está falando aqui do relacionamento conjugal, do casamento, a gente se concentrar nas qualidades. Porque a gente tem uma tendência natural a se concentrar naquilo que é ruim, né? Nas características negativas. Quando o convite de Deus para nós, né, nessa mudança de mentalidade, é a gente buscar se concentrar nas características positivas e mais, ser grato por essas características. Quantas vezes, essa é até a lição, vamos dizer, a atividade prática, né, que o livro convida a gente a fazer. Eu acho que é um convite para nós, quem quiser pode buscar fazer isso, a gente começar a valorizar isso, declarar, né, verbalizar isso. Né? Obrigada por você ter feito isso, eu gosto muito quando você faz isso. Nossa, muito obrigada por ter feito isso. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente não é tão grato, né? Às vezes, a gente é mais fácil para a gente, às vezes, agradecer a pessoas, né, que estão próximas a nós do que propriamente, às vezes, o nosso cônjuge, porque está ali no dia a dia, né? E acaba sendo corriqueiro, e a gente, às vezes, acaba não reconhecendo. Então, é muito importante, né, que a gente exercite isso de verdade, né, de fazer reconhecimentos. Gente, todo mundo, todo ser humano
ele precisa disso. Não adianta, você pode falar assim, não, eu não ligo, eu não preciso ser reconhecido. Isso não é verdade. Todo ser humano nasceu com essa necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, né? E nós, como o Rodrigo leu aí, né, que ele fala aí, nós temos sim o poder, né, como marido, mulher, vamos dizer, a responsabilidade dos dois. Né? Isso é algo que tem que ficar muito claro, sabe? Não é um tem que fazer mais que o outro, não, é dos dois. Eu tenho um papel, né, de ajudar o Rodrigo a desenvolver o potencial dele, e eu preciso fazer isso valorizando, reconhecendo, elogiando ele, né? E ele tem o mesmo papel na minha vida, né? E a gente não deve fazer isso, a gente também não quer que acabe aqui a aula e você fique assim para o seu marido, tá vendo? Você ouviu hoje, né? Você viu que a gente tem que ficar, né, se elogiando? Não é isso, né? A gente está aqui e eu vou tomar uma decisão de, talvez essa semana, pelo menos fazer 1 ou 2 elogios para ele. Né? Lembrei do que o pastor André falou um tempo atrás, não sei se você viu essa série, da gente não ter, da caixa das expectativas, né? A gente precisaria, no casamento, deveria ser assim, fazer sem esperar que o outro faça. Acabou, como é que fala? O constrangimento, ou a pressão, ou a expectativa de que o outro faça algo. Não, eu só vou fazer se o outro fizer. Não, eu só vou cumprir se o outro fizer a parte dele. Aí não é mais uma doação, é uma competição. É igual a gente falou, lá atrás eu lembrei que falei isso. Meus filhos aqui em casa, a gente manda eles arrumarem um armário quando chega as compras. Eles contam a quantidade de itens para cada um arrumar a mesma coisa. Né? Você já viu isso? Briga, não, esse aqui eu já arrumei 23 pacotinhos. É uma competição de quem faz mais, eu tenho que fazer igual, não posso perder. Se a gente entender, gente, que Deus nos deu a família para ser um sucesso, eu vou dar meu melhor, eu vou aprender existe aqui uma questão de que eu percebo o erro e eu vou contra ele, porque eu entendo que pode ser bem sucedido, que eu posso vencer, que eu posso chegar do outro lado. Mas o outro não está fazendo igual o que eu estou fazendo. Tudo bem, eu acho que isso até é difícil de mensurar, né? O que é igual. Outro dia eu vi um pastor falando aquela questão assim, né, de você, a gente fala isso, né? Eu posso ser feliz ou eu posso ter razão. São duas coisas que acontecem na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A gente está sempre tendo a oportunidade, porque a gente vai ter divergências, é natural. Quem acha que não vai ter divergência no casamento está totalmente fora, né? Talvez seja ali os casais que estão lá na primavera, que acham assim que não, nunca vamos ter divergências, sempre vamos entrar em acordo. Isso é uma utopia, gente. Casamento tem divergência, tem conflito, né? Confronto, né? Como o Rodrigo tem colocado, sempre tem. E a gente tem sempre a oportunidade de escolher. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? E é óbvio que em alguns momentos a gente vai escolher ter razão, em outros a gente vai escolher ser feliz. E qual é a dinâmica que faz um casamento ser saudável? Uma hora fala assim, não, hoje eu quero ser feliz. E aí o outro vai ter a razão. E no outro momento, o outro vai falar assim, não, hoje eu quero ter razão. E eu vou querer ser feliz. Então, assim, vocês estão entendendo? Essa dinâmica do relacionamento é que faz a coisa funcionar. É um acordo. Tem o ditado popular assim, de que o combinado não é caro nem barato. Para nós, tem gente que vai valorizar uma determinada coisa muito. E aí eu volto àquela questão da comunicação, né? O seu cônjuge precisa saber que você valoriza muito aquilo. Não espere ele adivinhar que você valoriza porque você ficou aborrecido, aborrecida, chateado ou chateada. Ele não tem uma bola de cristal. Então você precisa dizer para ele, cara, isso aqui eu valorizo demais. Outro dia a gente teve estava nesse negócio de pandemia aqui, né? E estava a correria e a ajudante nossa não tem vindo com a frequência que vinha.
E aí a Aline falou assim, ela ficou aborrecidíssima, né? Porque a cama não fez a cama aquele dia. Aí, até a gente tocou nesse assunto. Eu falei, Aline, eu fico feliz, porque quando eu já chego, ela já está me chamando com a coberta de coisa assim, o travesseiro já está do jeito que eu estava, ela está me chamando já, eu estou ótimo. Para mim. Aí ela falou assim, mas eu não aguento. Eu falei, não, eu agora não, já. Você arrumar a cama, né, gente? Não sei, você pode não concordar comigo. Mulheres que vão concordar comigo. Não, e é verdade, eu respeito, ok para mim. Mas o Rodrigo, eu não tô nem aí. Porque se arrumou a cama ou se não. Eu também não tô. Eu também. Os homens, levanta a mão comigo! Eu. Talvez a gente tenha essa percepção assim. Pô, já chega o cobertinho, já tá ali naquele esqueminha, não precisa. É só pular lá. Coisas muito melhores para a gente falar do que arrumar a cama, né? É aí, cara, tudo. Então, mas são percepções. Mas o que eu aprendi? Que para ela é super importante isso. Então, eu tomei a decisão, outro dia eu desci, aí arrumei a cama, ela já tinha saído, arrumei a cama e desci. Nem lembro se eu fui trabalhar ou se era um final de semana que a gente estava em casa. E depois ela percebeu que eu tinha arrumado a cama. Mas foi bem, sempre quando isso acontece é bom também. Então, a gente tem que... É o serviço. Seu cônjuge sabe aquilo que te faz bem? Às vezes a gente não fala, a gente fica aborrecido quando não acontece. E isso é uma das crises que eu vejo muita gente passar. A gente já falou disso nas aulas passadas da comunicação. Mas o terceiro... Olha só, pessoal da sala, as descobertas. Alex, a louça e Rodrigo é arrumador de cama, hein? Pô, não vamos esquecer mais disso, hein? Eu não sou um arrumador de cama pleno, então. Eu sou um arrumador de cama parcial. Mas estou treinando, Marco. Estou treinando. A gente estava falando uma coisa aqui. É um dom que você está descobrindo, Rodrigo. Hã? É um novo dom que você está descobrindo. Estou ficando bom na cama. Mas olha só, o que a gente estava falando aqui, por exemplo, uma coisa que eu curto, talvez outras esposas experimentem isso. Por exemplo, é que eu falo do acordo, né? O que é bom, o que é ruim. Não tem bom ou ruim, tem o acordado. Por exemplo, em relação a gente, aliás, gente, pô, dá parabéns para nós, dia 15, hoje é 12, né? 13, 14, 15. A gente faz 20 anos de casado daqui 3 dias. Pô, meus parabéns, amigo. Aí, olha só. Meus parabéns. Tu tem mais 20, 20 e 20. Amém. É isso aí. Aí já são 60, 80. Tá bom, tô feliz. Olha só. Por exemplo, a Aline, nesses 20 anos, a Aline nunca levou um carro para consertar, nem para o mecânico, nem para nada. Aleluia. Para ela não tem aí. Ela quer pegar a chave, apertar um botão e o carro ligar e ela andar. Não quero nem botar gasolina. A Aline não põe, assim, eu estou falando assim, ela não põe gasolina no carro. Por quê? É minha responsabilidade, eu gosto. E é uma coisa que eu curto. Então, ela aperta o botão e anda. E vamos nessa. Mas sei lá, ela deveria cuidar disso também. Não, pode ser que na sua casa funcione assim. Ok também, não tem certo nem errado. Mas teve uma coisa, ontem a gente falou disso, né? Uma coisa que eu detesto, gente. Não sei se você detesta comigo, vou pedir para você levantar a mão para eu ficar feliz. Eu detesto o mercado. Quem mais? Tem uns amantes do mercado aí que eu sei. Aí, tem os irmãos que não gostam de ir no mercado também, as irmãs também, tem irmã. O que acontece? Eu não sei onde ficam as coisas, me dá um nervoso, compro os negócios errados, aí ela briga comigo, e não adianta mandar a lista no zap. Briga assim. Aquele negócio, mas esse negócio é aquele que a gente usa, tem uma listinha verde aqui na etiqueta. Eu lá sei disso, gente. Comprei um negócio com outro sabor, com outro cheiro. Comprei os negócios errados. Eu não gosto. Então, ela curte, ela vai. E ok também. Então, são combinados que fazem parte do relacionamento. A gente estava conversando sobre essa questão, né, da divisão de tarefas, né, entre um casal. E a gente estava falando sobre isso, né, que tudo é um acordo entre os dois. Eu conheço, por exemplo, tenho amigos
que o homem é muito mais habilidoso nas tarefas de casa. Ontem a gente estava falando aqui, cadê os maridos cozinheiros aqui? Eu sei que tem marido cozinheiro aqui. Quem levanta a mão aí? Ó, Marcelo levantou a mão, o Bill tá aí! O Bill, pô, cozinheiro de mão cheia. Então, assim, eu também eu vou na cozinha lá, sento, pô, ótimo, faço ovo, miojo. O que mais que eu faço? Só ovo e miojo, né? Mas, assim, a gente estava falando das habilidades, né? Porque um casal, a gente tem que acordar certas coisas, né? Não há problema algum, né, da gente nas tarefas de casa. E eu sei que, e eu creio aqui que tem homens de Deus aqui que não são homens machistas, que acreditam que só a mulher faz as tarefas de casa. Eu tenho certeza que aqui todos os homens aqui têm uma mente aberta, né? Sabem que as tarefas de casa devem sim ser compartilhadas pelos dois. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa importante aqui. É legal começar 8h30, tem bastante tempo para falar. Por exemplo, o meu pai, eu tenho habilidades manuais, assim, eu gosto de consertar coisas. Então, de desmontar aparelho, se eu tiver que trocar um circuito elétrico, um disjuntor, o Marco da Elisângela, ele é exímio nisso. E outras pessoas aqui também. Mas eu sei que também tem uma rapaziada aqui que não sabe fazer nada. O meu pai é esse cara, não estou malhando ele, não. É uma característica. E adivinha só, a minha mãe sabe. Então, por exemplo, se tivesse que trocar uma resistência na minha casa, no chuveiro, a minha mãe sabia fazer e meu pai não. A minha mãe sabia trocar uma tomada do fio, né? Aquela tomada. A minha mãe sabe fazer isso até hoje. E meu pai não sabe. As últimas vezes que meu pai tentou trocar um negócio de registro, eu lembro como fosse hoje. Meu pai tem muita força na mão. Aí ele achou que tinha que apertar aquilo igual fosse uma roda do carro. Apertou o negócio da carrapeta e depois ninguém nunca mais conseguiu abrir. Devia só, teve que quebrar a parede e trocar o registro. A única vez que ele tentou fazer alguma coisa desse tipo em casa. Mas tá certo ou tá errado? Não está certo nem errado, é o combinado. E a minha oração é que a gente, se você não sabe fazer, que você tenha a humildade, né, de chamar alguém, pague alguém para fazer aquilo que você não sabe fazer. Marcelão está aí. Rodrigo. Peraí, desculpa, o Carlos está com a mão levantada ali, deve estar até com câmera, tadinho, já tem um tempo. Só fortalecendo um pouquinho essa parte da destreza de mercado, essas coisas, eu penso o seguinte, que todo mundo tem que saber comprar alguma coisa. Por quê, Rodrigo? Hoje a gente é casado, tem uma esposa que sabe comprar, né? Beleza. Amanhã você se vê sozinho, você é um homem que não sabe fazer nada, não sabe ir no mercado, não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer uma comida, vai ter dificuldade. Então, assim, eu sempre ensinei os meus filhos saber comprar as coisas, saber fazer uma comida, saber fazer alguma coisa em casa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu adoro ir para o mercado, a minha vida inteira eu sempre fui ao mercado. Então, assim, quando eu peço para um filho meu comprar alguma coisa no mercado, ele já sabe mais ou menos o que vai comprar, vai lá e compra. Então, eu penso que todo mundo tem que ter essa destreza, porque a gente não pode depender do outro para comprar uma determinada coisa e, de repente, ele comprar errado. Então, acho que... Mas assim, cara, assim, eu te entendo. Muito no casamento também, né? Vamos usar as nossas habilidades, agora, gente, a nossa favor. Eu não estou falando que a gente, por exemplo, se eu tiver... Eu já fiquei, gente, eu viajei há muito tempo atrás, eu viajava muito a trabalho. Ou então, a Aline já viajou, já ficou semana fora, já fiquei uma semana, eu e meus filhos. A gente comeu a melhor comida do mundo? Não, mas a gente... Agora, você fala assim, Rodrigo, eu gosto de fazer isso. Não, eu não gosto. Mas é aquela necessidade faz o sapo pular. Então, a gente vai fazer. Agora, é a minha habilidade? Definitivamente não. O Joelson... Marquinhos, rapidinho. Vai o Joelson, depois o Marco. Vai, Joelson. Joelson! Tá aí ainda? Vai, Marco. A gente também tem que ter discernimento em determinadas situações, né, Rodrigo? Por exemplo, Elimário tem que passar correndo da cozinha porque ele tem Tânia em casa. Né? Verdade. Bill é um exímio
cozinheiro, Valério, tem que passar correndo. Deixe o cara no habitat dele. Certas situações, a gente tem que ter discernimento de que o carro-chefe é quem está lá dominando. Não precisa, não tem nem a necessidade. Não vamos atrapalhar, vamos passar longe. Vamos deixar a coisa acontecer. É o piloto reserva, A né? gente tem que tirar essas crenças, né? Que são crenças que são crenças limitantes, às vezes, da gente. Porque, tipo assim, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer isso. Assim, por que não? Assim, ok, a mulher pode ter, né? Eu sinceramente, eu não penso que o Rodrigo fazer comida aqui em casa, porque, assim, não é habilidade dele. Tudo bem, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenha facilidade com administrar as contas. Se me dissesse ali, quanto é que vocês pagam de luz, gente, eu não sei, porque eu não vejo isso. Essa parte fica para ele. E tudo bem também, a gente tem esse acordo, né? Que está tudo bem para ele. Então, assim, a gente tem que se abrir para isso. A gente tem, voltando, só puxando um pouquinho para o nosso assunto, que a gente está falando e é ótimo, mas é a gente usar, ter essa visão positiva. O que ele tem de bom? Quais são as qualidades que ele tem? Quais são as qualidades que eu tenho? Vamos usar isso de forma positiva para a gente crescer junto e não ficar cobrando ao outro, sabe? Ou só olhando para as coisas negativas. É isso que a gente quer. E outra coisa, pegar as coisas que a gente vive, as situações que a gente vive e decidir que essas situações que a gente está vivendo, os desafios, Carlos e Adriana falaram dos desafios que estão vivendo, talvez, e outros desafios que todos nós temos, por que a gente não decide pegar isso e transformar em algo que vai nos fazer crescer? Isso é uma visão positiva, é isso que a Bíblia está convidando a gente a fazer. Vai, Joelson. Pastor Rodrigo. Elimário, rapidinho, deixa o Joelson falar e depois o Bill quer falar também? Joelson e Elimário. Vai, Joelson. Não, eu não quero falar, não. Eu estava confuso aqui mexendo. Desculpa. Então vai, Elimário. Valeu, Joelson. Olha só, bom dia para vocês, tudo de bom. É só uma observação que eu estou vendo aqui, esse casal, o José e a Edivânia, quer dizer, a gente está falando em vendas e eles trabalham com Eu ia falar sobre isso, eles estão... E hoje, pelo que eu estou vendo, eles tiveram que montar a barraca deles e eles estão trabalhando... Estão trabalhando e assistindo a gente. E assistindo a nossa classe. Então, isso aí me chamou a atenção. Então, essa observação que eu queria fazer, que mesmo trabalhando, eles estão aproveitando a nossa classe. Show! Daninha, estou feliz de te ver. Saudade, Dani! Já estou bem, gente. Que bom, a gente fica feliz. O que eu estou falando assim... Desculpa, Elimário, vai. E outra coisa, é um princípio de sabedoria para o casamento, sempre que possível, lavem a louça para a esposa. Você falava de sabedoria, né, Elimário? Fala aí. Por que não, né? O Jade quer falar. E também, Elimário, por exemplo, por que não? Eu estou falando essa questão, eu não gosto, mas se talvez uma semana o Rodrigo não puder, por exemplo, eu já fiz isso, ele sabe disso, que às vezes ele estava trabalhando, estava com uma dificuldade e tinha que levar o carro, por exemplo, para fazer uma revisão. Eu já fui para a oficina, quando ele não pôde. E qual é o problema também? Né? Da gente ser flexível. O problema é que a gente, sabe por que a gente sofre muito? Na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, porque a gente é muito inflexível. Não, mas o que eu acho, assim, a gente imputar, se sabe que o outro, por exemplo, na necessidade, varre a casa, mas não curte ou não faz não tem tanto valor. Mas tem que fazer. Por que tem que fazer? Se para você, de repente, você curte. Tem gente que eu sei que tem meninas aqui, mulheres, que minha cunhada é uma, né? Que assim, ali também tem psicose para limpeza. As irmãs da psicose para limpeza, levanta a mão aí, as irmãs da psicose para limpeza. Jesus está tem, não tem? Então, para você, dá trabalho. Eu sei, a Valéria levantando as duas mãos lá. Andréia. Tem gente, então, assim, é doloroso demais a limpeza? Não, entre aspas, eu diria até que é um certo prazer. Se o marido não gosta, tudo bem, mas não, é obrigado. Eu não gosto de levar, por exemplo,
pintar a casa, pintar o quarto, igual o Peixe falou. De repente, o cara gosta de fazer aquilo ali, gosta de pintar. Porque... então, é obrigado a esposa a pintar também? Não, é o combinado, gente. Vamos, quem ia falar? Jade? Quer falar, Jade? Quero. Bom dia, gente. Então, essa questão eu sempre tratei, né? A gente sempre tratou aqui como a família é uma equipe, né? Então, a gente tem que procurar respeitar o lado de cada um e absorver o melhor. Então, se ela é melhor na cozinha, que ela seja a cozinheira e eu posso ali dar uma ajuda quando precisar. Então, a gente aqui sempre trabalhou dessa forma. Para a gente poder ter o melhor, a gente colocar as pessoas que fazem o melhor. E aí, isso aí você vai ajudando. Se eu não posso, às vezes, cozinhar tão bem, mas eu posso lavar a louça, eu posso ajudar de outra forma. Então, a gente aqui sempre viu dessa forma, entendeu? Usando essa analogia, Jada, numa equipe, num jogo de futebol, as pessoas desempenham, os jogadores desempenham funções diferentes. O goleiro está no gol e pode pegar com a mão. Tem os defensores, mas se a mulher é melhor de fazer gol, talvez tenha casos aqui. A esposa, por exemplo, eu conheço alguns casos, não sei se tem aqui. A esposa, por exemplo, é uma executiva e eu conheço alguns formatos assim. E o marido cuida da casa. Está certo ou está errado? Não está certo, não é errado. Talvez ela tenha alguma especialidade profissional que renda muito mais dinheiro. E para a equipe é melhor o quê? Então, ela trabalha e ele cuida da casa, dos filhos. E está certo ou está errado? Não está certo nem errado. É combinado. O que eu acho que a gente precisa entender é assim, se alguém é melhor atacante, que vá lá e meta gol, pô. E eu sou melhor defensor, vou ficar aqui e resguardar a casa, e resguardar o resto. Rodrigo. Oi. Claro que eu esqueci de deixar o Marco falar. É claro que existem habilidades também que Deus depositou em nós, né? A mulher tem, sim, a maternidade, né? O papel, realmente a Bíblia fala lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa, fala de características, né, da mulher, e de fato a mulher sim tem alguns papéis, né? Assim como o homem tem os seus papéis, a Bíblia fala sobre isso. Mas isso não impede que localize ali, como o Jade colocou muito bem, né, os seus potenciais e isso seja acordado entre os dois. Não há problema algum, né? Fala, Marco. Fala, Marco. Não, é só complementando o que a Aline falou, isso é verdade. O casamento com papéis bem definidos, a equipe está muito bem definida, a equipe tem muito a acertar. Claro que a gente, né, leva para o lado da brincadeira e tudo mais, mas detalhes, particularidades do lar, depende muito da configuração da família. Às vezes o homem trabalha fora, a mulher não, às vezes os dois trabalham fora. Então, essas particularidades de lavar louça, de trocar isso, trocar aquilo, ter filho, não ter filho, isso tudo depende, particularidade de cada casal. Agora, os papéis bem definidos, e a gente tem como definir bem os papéis, a equipe fica muito mais forte, a equipe fica muito mais polivalente e assim vai, entendeu? Gente, olha só, a gente vai... eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, a gente vai passar um pequeno vídeo, vou fechar o áudio de todo mundo aqui, que fala um pouquinho sobre isso, sobre a determinação de que vai funcionar. Eu acho que você vai curtir. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Deixa eu ver se eu... Onde? Aqui. Ah, tá. Aqui também. Vamos ver se vai funcionar. Foi. Aí, vamos lá. E aí, quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, uma escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio do carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. E eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu.
e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1, mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, um desconhecido, digamos, né, que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí com Senna. Empurrando os limites, pouco a pouco, cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, o meu problema começou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho começou a garoar, eu quase passei reto no final da box. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais que traz a vitória. Pode quebrar todas as marchas, a gente vai ganhar. E isso é uma força que está acima de qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus. Voltemos. Tem que acreditar, gente. Tem que acreditar que dá para chegar lá, tem que acreditar que né, ele está com a gente, né? Eu gosto que tipo, o que ele fala, vai ter que dar, porque nós viemos até aqui, vai ter que dar. Então, a gente precisa acreditar. O Ayrton Senna é uma inspiração, eu acho, para muitas pessoas, muitos atletas. A gente gosta demais, assim, né, a gente estava assistindo até recentemente um documentário sobre a vida dele, né? Porque, cara, era isso, ele era um cara determinado, assim, qualquer situação, eu achei essa corrida, né? Eu não entendo muito de corrida de Fórmula 1, mas, assim, essa coisa, né, essa corrida que ele ficou lá sem a marcha, o cara falou, não, eu fiz no braço, né?
E, tipo assim, por que a gente não leva, né, essa mesma determinação, essa maneira de enxergar o nosso casamento, essa percepção para o nosso casamento, sabe? Vai ter que dar certo, a gente vai ter que lutar, vai ter dia que vai ser muito difícil, vai ter dia que a gente vai ter que superar um desafio enorme, né? E por que a gente não leva isso? E não é, gente, não é motivação barata, não, porque o próprio Ayrton Senna coloca ali, ele reconhece que é Deus que dá essa força, né? E na nossa vida é Deus que nos sustenta. Há dias que você vai dizer assim, eu não tenho força para continuar. E você vai descobrir, se você abrir a sua mente, o seu coração para pensar positivamente sobre o seu casamento, você vai descobrir que sim, é possível você vencer esse desafio. Né? Então, que a gente seja encorajado. Né? Por que a gente, às vezes, é determinado para coisas na nossa vida, e às vezes, para o nosso casamento, na primeira situação que a gente enfrenta, eu não estou dizendo que é fácil, e nem estou minimizando a dor e o sofrimento de ninguém, porque eu sei que há situações que são graves e são difíceis de serem superadas. Mas por que a gente não leva essa mesma determinação de viver o melhor do nosso casamento, né? Para isso, né? Porque a gente às vezes encara isso em outras coisas na nossa vida, né? E às vezes, é até o que o livro fala lá, que 90% do sucesso de um atleta não é o preparo físico que ele tem. 90% do sucesso de um atleta está aqui, está na maneira como ele pensa, né? Está na maneira como os sentimentos que estão envolvidos ali. E 10% apenas é a habilidade, é a destreza, é a força física. E no nosso casamento, gente, não é diferente, né? 90% do que a gente precisa percorrer tem que começar aqui, no nosso pensamento, no nosso coração, para a gente gerar atitudes, né, que realmente façam isso. Então, que a gente encare, que a gente, né, abrace essa verdade, né, essa posição, essa estratégia. Né? Isso é prático, é todo dia, gente. A gente decidir olhar o nosso casamento por uma ótica positiva, crendo que vai dar certo, acreditando que vai dar certo. Né? Bom, a gente está encerrando o nosso papo aqui, são 11:50. Vou deixar com você, então, essa tarefa de escrever um papel as qualidades do seu cônjuge, eu vou ampliar aí para os seus filhos. Escreva. Depois medite sobre aquilo que você escreveu. Escreva com as primeiras palavras que vierem à sua mente. Sai escrevendo, não pensa muito. Depois você pensa um pouquinho sobre elas, reavalie. Vai ser importante. E faça elogios, né? Então, deixa eu ler aqui o quarto passo, que é esse aqui, ó. Pedir a Deus que lhe dê uma perspectiva bíblica a respeito do seu cônjuge. Peça a Deus que Ele te dê essa perspectiva. E estabeleça uma meta. Faça elogios uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. E aí ele termina aqui com esse verso de Provérbios 18:21, diz assim, né, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é verdade. Então, a morte e a vida do seu casamento, da sua profissão, do seu relacionamento com seus filhos estão no poder daquilo que você fala, daquilo que você declara. Nosso intento hoje é que você entenda isso. Seja intencional naquilo que você falar. Não seja dirigido pelos sentimentos. É isso? Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por essa manhã, mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade que a gente tem de estar aqui. Nós te louvamos porque eu creio, Senhor, que o Senhor está envolvido em tudo isso. O Senhor, como a gente declarou aqui, é o idealizador da família. Foi o Senhor quem criou a família. E, como a gente leu aqui, o Senhor criou a gente para dar certo. O Senhor criou a nossa casa para ser bem-sucedida, para que a gente tenha um relacionamento feliz, para que a gente tenha prazer, para que nossos filhos sejam pessoas de bem, pessoas que sejam bem-sucedidas na vida deles, na herança que a gente vai deixar, Senhor, no legado que a gente vai proporcionar para eles, que acima de tudo esteja o conhecimento e a intimidade contigo, Senhor, e esses princípios, que a gente possa hoje, Deus, dar atenção àquilo que está funcionando bem, dar atenção
Senhor, as qualidades das pessoas que nos cercam, do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso marido. Pai, em nome de Jesus, que a gente dê atenção para isso, porque onde está a nossa atenção, onde está o foco da nossa vida, ali vai gerar em nós sentimento, resiliência e disposição para vencer cada desafio. Pai, que, como a gente falou, acreditar naquilo que o Senhor acredita. O Senhor acredita no casamento, o Senhor acredita na família, foi o Senhor quem criou. Então, a gente precisa crer nisso, acima de tudo, e olhar para aquilo que está funcionando. A gente vai chegar lá. Eu quero lembrar dessa frase do Ayrton Senna: vai dar certo, a gente vai ter desafio, marchas da nossa vida vão quebrar, partes do nosso carro, da nossa fuselagem ou da nossa lataria vão ser manchadas, precisar de reparo, a gente vai ter algumas colisões, mas nós vamos chegar no fim, Pai. Eu quero declarar isso sobre cada família, sobre cada lar aqui, Pai, que a Tua presença nos oriente, nos traga direção, mas que a gente tenha essa percepção. O Senhor nos traz direção, mas a ação, o poder de agir, a capacidade de transformar está na nossa mão. Porque o Senhor já conquistou isso para nós na cruz. Mas a gente trazer isso à realidade, a gente viver essa realidade dentro da nossa casa, precisa da nossa intencionalidade de agir, de ver com uma visão positiva, olhar para o nosso cônjuge, como diz a apostila, olhar e perceber as qualidades, as características bíblicas que estão ali neles, e a gente deixar de dar atenção àquilo que a gente falha, porque nós também falhamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse aprendizado, e eu te peço que isso se torne prático na nossa vida, porque só a prática traz transformação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Eu vou terminar com uma frase que eu li ontem do Augusto Nicodemos, é isso mesmo? Ele fala assim: o crente morno, o crente frio, não é aquele que não lê, não é aquele que não liga para Deus. O crente frio é aquele que pega os ensinamentos e simplesmente não os pratica. Então, minha oração é que aquilo que a gente conversou aqui se torne prático. Tá bom? Eu vou abrir o áudio de todo mundo e, mais uma vez, eu vou sair da reunião, que a gente tem que voar para a igreja. E, se vocês quiserem, podem ficar mais um bocadinho aí, que não tem problema algum para vocês se falarem e despedirem, já que quem não vai estar com a gente pode ficar aí mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Ô, Márcia, beijo. A Márcia está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa aí, Márcia? Rodrigo, a domingo que vem vai começar sempre às 8h30, correto? Sim, 8h30. Domingo que vem, 8h30, tá? Tá, para alterar aquele lembrete, né, para a gente colocar no grupo. Show de bola. Então, como é que eu abro aqui de todo mundo? Deixa eu ver aqui. Jesus. Como é que eu consigo fazer? Não sei como é que eu abro o som de todo mundo. Se eu abro. Não abre o seu. Acho que eu consigo o som. Não, tá bom. Alô? Bom, gente, abra o som, cada um que abre o seu aí. Agora cada um abre o seu. Valeu, tchau. Tchau. Beijão no coração. Beijão no coração de todos. A todos aí, tá? Teninha. Oi, Marcinha. Tudo bem, Silas? Bem. Tudo ótimo. Vocês também? Tô bem agora, graças a Deus. Márcia, eu vou passar para você aí a condução aí, tá? Beijo. Tá, deixa. Tchau, Cleide. Tchau, Celso. Tchau, Marcelo.